A maioria das pessoas consegue prender a respiração por cerca de 30 segundos a 2 minutos. Já os mergulhadores profissionais de apneia, que se trata de um treinamento onde o mergulhador desce a grandes profundidades sem a ajuda de cilindros de oxigênio, conseguem manter-se submersos por 3 a 5 minutos. E aqueles que se dedicam a técnicas avançadas após anos de treinamento podem ultrapassar os 8 minutos, sem o auxílio de equipamentos para respirar. Agora imagine que enquanto os mergulhadores profissionais de apneia são capazes de ficar submersos por até 8 minutos com muito treinamento, existe um povo que faz isso com muita mais facilidade. Esses são os Bajaus, conhecidos como ciganos do mar, vivem há séculos em ilhas remotas no Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia, Malásia e Filipinas, dependendo da pesca subaquática para sua sobrevivência. Para eles, mergulhar é muito mais do que um esporte ou um treinamento, é uma parte vital de sua vida cotidiana. Eles dependem da habilidade de mergulhar sem equipamentos de respiração para capturar peixes, moluscos e outros recursos marinhos, utilizando apenas suas mãos ou uma arma branca. Seus barcos, conhecidos como lepa-lepa, são basicamente suas casas flutuantes, que os mantêm próximos ao mar, pois suas vidas estão intimamente ligadas à água. E essa habilidade não se aprende somente durante a vida adulta. Crianças Bajaus começam a mergulhar e a aprender a segurar a respiração desde muito cedo, com alguns relatando que já conseguem mergulhar de forma impressionante por mais de 3 minutos quando ainda são bem jovens. Quando chegam à idade adulta, podem ficar até 13 minutos sem respirar debaixo d'água, além de poderem mergulhar até uma profundidade de incríveis 70 metros de profundidade, sem nenhum tipo de equipamento. Para se ter uma ideia, mergulhadores profissionais usam cilindros de oxigênio, roupas especiais e longos períodos de aclimatação para evitar os riscos de um mergulho profundo, como a narcose dos mergulhadores, ou a síndrome da descompressão, e são causados pela diminuição de pressão rapidamente, o que pode causar graves lesões na pessoa. Mas o que faz com que esses povos sejam tão excepcionais em sua habilidade de mergulhar por tanto tempo, permitindo que sejam praticamente como seres do mar? Estudiosos acreditam que os Bajaus vivem dessa forma há mais de 1000 anos, construindo uma história profundamente ligada ao oceano, onde a sua primeira menção escrita data de 1521. O explorador veneziano Antônio Pigafetta, que participou da primeira viagem de circunnavegação do globo, junto com outros exploradores, relataram a existência de um povo que viviam em barcos e suas grandes capacidades de mergulho e de prender a respiração nas regiões das Filipinas e Indonésia, que provavelmente se tratava dos povos Bajau. Mas afinal, o que realmente faz com que esse povo consiga sobreviver por milênios apenas através da mergulhação subaquática? Seria essa habilidade fruto apenas do costume e do treinamento, ou haveria algo mais profundo em sua biologia? Muitas culturas ao redor do mundo introduzem suas crianças à água logo nos primeiros anos de vida. Algumas tribos indígenas, por exemplo, ensinam seus filhos a nadar quase ao mesmo tempo em que aprendem a andar, tornando a água um ambiente tão natural quanto a terra firme. Esse contato precoce não apenas desenvolve habilidades motoras e confiança, mas também aprimora reflexos e resistência. Mas com os Bajaus parece que tem algo diferente. Quase nenhum ser humano normal consegue chegar a 70 metros de profundidade sem nenhum tipo de equipamento. Mesmo que outras culturas aprendam a nadar desde cedo, com os Bajaus parece que a água faz parte deles. Eles vivem praticamente no mar, e muitos deles passam cerca de 60% do seu dia dentro da água. É como se eles tivessem algo diferente das outras pessoas normais. Pesquisas indicam que os Bajaus literalmente desenvolveram adaptações físicas que os tornam verdadeiros especialistas no mergulho. Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Copenhague descobriu que eles possuem um baço significativamente maior do que o de outras populações. O baço é um órgão essencial para o armazenamento e liberação de glóbulos vermelhos, quando o corpo precisa de mais oxigênio, como durante um mergulho profundo. O baço contrai e libera esses glóbulos na corrente sanguínea, permitindo uma oxigenação mais eficiente. No caso dos Bajaus, seus baços são cerca de 50% maiores do que a média de outras pessoas. E essa característica não foi encontrada apenas em 1 ou 2 Bajaus, mas em praticamente toda a população. E muitos animais marinhos também dependem desse mesmo mecanismo para ficarem submersos por longos períodos. Como por exemplo focas, lontras e baleias possuem baços extremamente grandes em relação ao tamanho de seus corpos, o que lhes permite armazenar mais oxigênio e sobreviver em ambientes de baixa disponibilidade de ar. Mas, por que motivo? Todos eles têm o baço maior do que das outras pessoas normais? Ter um baço acima da média não é uma característica que simplesmente aparece ao longo da vida com o treinamento, como por exemplo outros povos que mergulham desde pequenos, mas nenhum deles tem essa mesma adaptação física.
A resposta para esse mistério está no DNA. Os cientistas identificaram uma mutação genética exclusiva desse polvo. Essa variação afeta a produção de uma proteína chamada PDE10A, que regula o tamanho do baço. Em um ser humano comum, essa proteína é produzida em níveis normais, resultando em um baço de tamanho padrão, geralmente variando entre 100 a 150 ml. No entanto, os bajaus, os pesquisadores descobriram que essa mutação faz com que o corpo produza quantidades significativamente maiores, resultando em baços cerca de 50% maiores do que a média da população mundial. Ou seja, os bajaus não apenas se acostumaram ao mar, mas literalmente evoluíram para viver nele. Mas será que os bajaus têm somente essa característica de diferente, ou eles evoluíram outras partes do corpo para se adaptarem melhor ao mar? Existem relatos e teorias que sugerem que os bajaus possuem uma visão subaquática excepcional, sendo um resultado de adaptações ao seu estilo de vida marítimo. Embora a pesquisa científica sobre esse aspecto ainda seja limitada, observações indicam algumas possíveis explicações. Acredita-se que os bajaus possam ter desenvolvido uma maior capacidade de ajustar o foco da visão debaixo d'água, assim compensando a refração da luz, que poderia ter sido um resultado da exposição constante ao ambiente subaquático desde a infância e ao decorrer de milênios, pode ter levado a um desenvolvimento aprimorado das habilidades visuais necessárias para enxergar com clareza debaixo d'água. Mas essa teoria ainda é um campo de pesquisa em andamento, e mais estudos são necessários para confirmar e compreender completamente as adaptações visuais desse povo. Hoje, muitos bajaus estão enfrentando desafios cada vez maiores para manter seu modo de vida tradicional. A modernização e a exploração desenfreada dos oceanos reduziram drasticamente os recursos marinhos, tornando a pesca cada vez mais difícil. Sem alternativas, muitos deles se veem obrigados a buscar novos meios de sobrevivência, passando menos tempo no mar e aos poucos perdendo as habilidades que os tornaram mergulhadores excepcionais. E com isso, a cultura única dos bajaus, que por séculos os tornou os verdadeiros nômades do oceano, corre o risco de desaparecer futuramente.